Quando iniciei no ramo de técnico em informática há exatos 15 anos atrás, muitos usuários me faziam uma pergunta: qual processador é a melhor escolha? Um dual-core ou um Core 2 Duo? Afinal, as duas linhas de processadores possuíam um die com dois núcleos distintos, cada núcleo controlado individualmente, seja no clock, seja na memória cache. Porém, algumas características acabaram por diferenciar as duas linhas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja vendo mais este vídeo. A pergunta que também me era feita frequentemente: qual linha é a melhor? Qual consome menos? Qual aquece mais? Para responder todas essas perguntas, precisaremos investigá-los. A linha Dual-Core da Intel, lançada em meados de 2006, onde ficou decidido reviver a marca Pentium com um codinome Yona. A primeira linha efetiva do Dual-Core foi o Pentium D, que possuía dois dies distintos no corpo do processador. Com velocidade de até 3.4 GHz e memória cache L2 de até 4 MB, o processador tinha fama de esquentado. Consumia cerca de 135 watts e tinha entre 150 e 90 nanômetros. Na ocasião, a Intel resolveu unir dois chips do Pentium 4 lado a lado dentro do encapsulamento. Para a época onde a acirrada concorrência com a AMD e seus Athlons fez com que a Intel refinasse ainda mais seus chips de silício. Os dual-cores possuíam um FSB entre 533 e 800 MHz e faziam parte da linha de processadores de entrada, mais baratos e capazes de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo, sem o gargalo dos antigos single-cores. Porém, a empresa começou a encontrar problemas no quesito comunicação processador-memórias. A rapidez dos cálculos não era sentida, pois o resultado do processamento era lentamente carregado para as memórias RAM e consequente lentidão na utilização de aplicativos mais pesados. Esse problema só foi resolvido quando a Intel decidiu colocar os dois dies dentro de apenas um chip de silício. Agora, sendo fabricados entre 90 e 65 nanômetros, os chips consumiam menos, aqueciam menos e tinham maior poder de processamento. Foi uma enorme revolução no campo da informática. Esses processadores variavam entre 1.6 e 3.33 GHz na capacidade de processamento, entre 1 e 2 MB de memória cache L2 e barramento entre 800 e 1066 MHz. A linha Dual-Core durou até meados de 2009. No mesmo ano de 2006, porém em meses diferentes, a Intel lançaria a linha Core 2, que seria um fenômeno em vendas e faria com que a empresa de Richmond mais do que triplicasse seu valor de mercado. Com o processo de refino através do ciclo Tick-Tock, onde o encolhimento do núcleo do chip se dava sempre um ano depois, a linha Core 2 foi um tremendo sucesso. Com um clock menor e a miniaturização do núcleo, a Intel conseguiu uma linha de processadores ainda mais rápidos, devido ao aumento do FSB entre 800 até 1333 MHz e da memória cache entre 2 e 6 MB e um consumo de 65 watts, praticamente a metade de um Pentium D e melhor capacidade de processamento. O aperfeiçoamento das motherboards, a diminuição da voltagem dos processadores e a melhor dissipação térmica, um Core 2 pode operar em ciclos altos e baixos com um maior poder de execução de tarefas. Aplicativos de CAD, renderização de vídeos e games eram alvos dos consumidores. Milhões de processadores foram produzidos durante esses 16 anos. Estima-se que para cada 5 PCs produzidos, pelo menos 3 eram da linha Core 2. Mesmo hoje, com a 13ª geração de processadores Core i, a linha Core 2 ainda está ativa, seja para processos mais simples até os mais complexos. Você pode até dizer que são ultrapassados, mas não estão obsoletos.
Existem PCs rodando o Windows 11 com processador dual-core. O único quesito que muitos usuários estão buscando é o FSB, ou seja, o Front Side Bus, ou barramento frontal. Em vez do tradicional 800 MHz, o barramento mais procurado é o 1333 MHz. Uma diferença de 533 MHz que aumenta significativamente a capacidade de processamento e de memória. Afinal, é mais fácil usar 8 GB de memória do que 4. Muitos aplicativos e games exigem essa capacidade. A linha Core 2 possui dois tipos de processadores. O Core 2 Duo com 2 núcleos físicos e o Core 2 Quad com 4 núcleos físicos. Para usuários domésticos, o Core 2 Duo serve perfeitamente para cumprir todos os requisitos, mesmo para os mais exigentes. Para profissionais que precisam de processamento simultâneo, tratamento de imagens ou renderizações em 3D, o Core 2 Quad é o mais indicado. Para os games mais elaborados, a sugestão é a mesma. Na época de lançamento da linha, muitos aplicativos podiam rodar simultaneamente, sem travamentos que antes eram entediantes. Uma varredura do antivírus era algo que precisava ser programada para não atrapalhar o bom andamento dos serviços. Melhoria na instrução SSI, tornando filmes em DVD muito populares na época, com maior nitidez e cores. Sem contar a possibilidade de simuladores de consoles. Até os jogos mais antigos ficavam divertidos. Portanto, tanto um dual-core como um Core 2 são perfeitamente capazes de executar diversas tarefas. Depende de você saber qual processador serve às suas necessidades e qual consome menos energia. Nos dias de hoje, qualquer economia faz diferença. Devido à larga escala de produção, os preços são muito competitivos. Eu mesmo acabei de comprar um Core 2 Duo, o i8400. Com 3 GHz de velocidade de processamento, 6 MB de memória cache e 1333 MHz de FSB. Farei um vídeo para mostrar o unboxing e a instalação do processador. Lembrando que essa linha de processadores tem o mesmo chip de silício usado no Xeon. Ou seja, são processadores que suportam uma maior carga de trabalho e podem perfeitamente servir para suprir muitas das necessidades, seja no quesito trabalho, seja na diversão. E por possuir um TDP de apenas 65 watts, pode ser uma escolha acertada para quem não possui tanto dinheiro para comprar o primeiro equipamento. Em sites de compra e vendas, um PC novo com esse processador está na faixa dos R$ 599. Ou seja, se você buscar por um monitor de 18 polegadas, mais teclado e mouse, um equipamento completo por menos de R$ 1.000. Sendo que em muitos casos, um único processador de quarta geração custa metade de todo o conjunto. E sabemos que muitos lares brasileiros, muitos pais sonham com um computador para auxiliar os filhos nos estudos. E também para afastá-los das lan houses e de más companhias. Obviamente que esses equipamentos não rodam os jogos mais modernos. Porém, com o tempo, podem ser incrementados com fonte de alimentação e uma placa de vídeo mais potentes. Gostou do vídeo? Se sim, deixa um like, se inscreve no canal, clique no sininho de notificações para ficar por dentro dos novos vídeos que virão. Utilize o campo abaixo para deixar suas críticas, suas sugestões, seus elogios. Sinta-se à vontade. Um grande abraço. E até a próxima!